Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de sistemas lineares, aula número 2, equações lineares. Então antes de começar a introdução dos sistemas lineares, vamos abordar aqui as equações lineares, sua definição, e depois faremos alguns exemplos de soluções de algumas equações específicas. Tranquilo? Então vamos à definição. Chamamos equação linear nas incógnitas x1, x2, até xn, poderia ser x, y, z, w. Como a gente tem aqui uma quantidade maior, então a indexação 1, 2, 3, n é melhor. Toda equação do tipo a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais a nxn igual a b. Então nós temos toda a indexação aqui associada às incógnitas. Então, por exemplo, se eu pego a incógnita x9, eu vou ter aqui o coeficiente A9 vezes x9. Os números A1, A2, A3, AN, todos são reais, são chamados de coeficientes. E B, também real, é o termo independente da equação, esse que fica sozinho sem multiplicar a incógnita. Vamos a alguns exemplos de equações lineares e algumas que não são equações lineares. Veja só, exemplo número 1. 3 vezes x1 mais 4x2 menos 5x3 menos x4 igual a 5. Notem que no lugar do x1, x2, x3, x4 pode ser também x, y, z e w. Então, existe o coeficiente multiplicado a cada uma das variáveis. Então, isso é uma equação linear. Então, essa expressão aqui é uma equação linear. Exemplo 2, 2x mais y menos 3x3. Professor, aqui não teria que ser z? Não tem problema. Tem aqui x3, que é também uma incógnita. xy incógnita, x3 incógnita, coeficientes 2, aqui tem 1, menos 3, igual a 0. E toda vez que o termo independente for nulo, for zero, vai ser uma equação homogênea. E como todas as potências das incógnitas é 1, x elevado a 1, y elevado a 1, x3 elevado a 1, da mesma forma em cima, é uma equação linear, homogênea, porque o B, termo independente, igual a zero. Exemplo 3, 3x1 vezes x2. Então aqui nós temos um problema. Não pode ter multiplicação de duas incógnitas ou três incógnitas, nem divisão. Então nesse caso aqui, já podemos até parar. Não é uma equação linear. Mais x3 menos x4 aqui, na parte posterior. Se a gente tirar aqui esse termo, trata-se de uma equação linear. Mas com esse produto de duas variáveis, duas incógnitas, não é uma equação linear. Exemplo número 4. Menos x1 ao quadrado. Veja só. Essa potência, 2, se fosse x1 à terceira, x1 à quarta, também não seria equação linear. Só pode ter potência 1. Por isso, equação linear. Então, aqui eu nem preciso verificar os demais. Mas se eu retirar esse termo, aí sim, 2x2 menos 3x3 igual a 0, passaria a ser uma equação linear. Mas por conta desse 2 na potência do x1, não é uma equação linear. Exemplo número 5. 3x1, ok. Menos 3x3, ok. Mas aqui temos um problema. Raiz quadrada de x ao quadrado. Coloquei esse exemplo para a gente poder fixar a seguinte ideia. Quando eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, muitos podem pegar e cortar isso aqui e falar que o resultado é x. Essa situação, ela é falsa. Um contra-exemplo aqui, a gente pode mostrar que não posso fazer isso, não posso cortar. Por isso eu sempre digo para vocês, sempre utilizem as propriedades. Evitem esses cortes. Então veja, se eu pego, por exemplo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, se você cancelar da forma que você está pensando que pode ocorrer, você cancela aqui, o resultado é menos 3. Essa situação é falsa. Por que ela é falsa? Porque veja só, se eu faço aqui as propriedades de forma correta, o menos 3 elevado ao quadrado é 9. É mais 9. E raiz de 9 é 3, não é menos 3.
Então, quando a gente trabalha com raiz quadrada de x ao quadrado, o ideal é a gente usar a propriedade que vai ser módulo de x. Qualquer que seja aqui o x, eu vou ter sempre o valor do módulo, por exemplo, sempre positivo. Se o x for negativo, o resultado vai sair positivo, por conta do elevado ao quadrado. Se o x for positivo, aí naturalmente positivo. Então, cuidado com essa situação. Então, por esse motivo, aqui nós temos o módulo de x. Então, sendo o módulo de x, não é uma equação linear. Se a gente tivesse aqui só o x, aí sim a gente teria uma equação linear. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos agora para a parte que envolve uma solução de uma equação linear. Dizemos que a sequência ordenada de números reais, então tendo uma ordem, K1, K2, K3 até Kn, é uma solução da equação linear A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais ANxN igual a B, se eu vou substituir no lugar do x1, veja só, no lugar aqui do x1 eu vou substituir K1, no lugar do x2 vou substituir K2, no lugar do x3 vou substituir K3, e assim sucessivamente, até o Kn, que eu vou substituir no lugar do xn. Então, foi isso que aconteceu aqui nessa expressão. Se essa expressão for igual a B, então, nesse caso, eu estou diante de uma sentença verdadeira. Então, essa situação aqui, essa sequência ordenada, vai ser solução dessa equação, quando a gente substitui os respectivos valores em ordem e a sentença fica verdadeira, então ela é a solução da equação. Vamos aqui ao exemplo fixar essa ideia. 3x1 mais 4x2 menos 5x3 mais x4 igual a 1. Aqui ele está afirmando que a sequência ordenada 1, menos 2, 0 e 6 é a solução da equação. Vamos certificar se de fato essa sequência é solução da equação acima. Então o que a gente faz? No lugar do x1, eu vou separar aqui nos parênteses, a gente organiza essa ideia. 5 vezes o x3 mais o x4. Posso pôr parênteses ou não, vou colocar só para deixar todos com os parênteses. Então, no lugar do x1, eu vou colocar o número 1. No lugar do x2, eu vou colocar o menos 2. No lugar do x3, 5. Menos 5 vezes x3, eu vou colocar o 0. E, finalmente, vamos pegar aqui azul claro. No lugar do x4, vou colocar 6. Então, eu estou associando a minha sequência aos valores. Esses valores 1, menos 2, 0 e 6 são esses valores aqui, K1, K2, K3. E aqui nós temos AX1 mais BX2, enfim. Como a sequência é ordenada, vamos verificar se de fato o resultado vai ser igual a 1. Então 3 vezes 1, 3. 4 vezes menos 2, menos 8. 5 vezes 0 vai dar menos 0 ou mais 0, tanto faz, mais 6. Será que esse resultado é igual a 1? Vamos pensar aqui numa situação de uma interrogação. Nós não sabemos ainda se é verdadeira. Ele está informando que é verdadeira. Mas como a gente agora verifica que 3 menos 8 é menos 5, mais 6 é 1, a gente certifica que 1 é igual a 1, obviamente uma sentença verdadeira. Então, nesse caso, essa sequência é a solução para essa equação. E quando eu substituo, transformo numa sentença verdadeira. Tranquilo? Muito bem. Agora algumas equações especiais do tipo. Toda equação do tipo 0x1 mais 0x2 mais 0x3 até 0xn igual a b, lembrando que esse b tem que ser aqui diferente de zero, ele está afirmando que ele é diferente de zero, e se ele for diferente de zero, essa equação não apresenta solução. Vejamos aqui o exemplo. Olha só, 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a menos 2. A gente percebe que 0 vezes x1 já é 0. 0x2 também é 0. 0x3 também é 0. Será que esse resultado é igual a menos 2? Veja, 0
igual a menos 2. Estou diante de uma sentença falsa. Então, eu não vou ter solução, não vai apresentar solução para essa equação se esse b for um número diferente de zero. Eu não consigo ter uma sequência que, ao substituir aqui os valores que eu estou identificando, qualquer que seja esses valores, o resultado sempre vai dar zero no primeiro membro. Veja só, se você pegar aqui o x1 igual a 2, vou pegar o x1 igual a 2, mais, vou pegar o x2 igual a menos 7, vou pegar o x3, por exemplo, igual a π, isso é até número irracional. Será que esse resultado consegue ser menos 2? Qualquer valor que eu substituir aqui sempre vai dar 0, mais 0, mais 0. Então, desse lado, o primeiro membro sempre vai ser 0. Então, não é possível ter solução para esse tipo de equação quando esse b for um número diferente de 0. Não tem solução. A gente diz que a solução para essa equação é conjunto vazio. Posso escrever dessa forma, mas veja, eu posso também colocar solução com nenhum elemento dentro ali das chaves. Também é uma forma de representar uma solução que é o conjunto vazio. Tranquilo? Vamos finalizar agora um segundo tipo, onde diz que toda equação do tipo 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0xn igual a 0, agora nós temos aqui o b, que é o termo independente, igual a 0. Admite infinitas soluções. Então, vamos pegar o exemplo aqui da nossa equação. 0x mais 0y mais 0z mais 0w. Professor, não tem que ser 0x1? Tanto faz, eu estou substituindo x1 por x, x2 por y. Dá na mesma. Então, veja, qualquer que seja o valor que eu substituo aqui, o resultado sempre vai dar 0. Vamos fazer um teste. Vamos pegar uma sequência do tipo 2, menos 1, 0 e π. Vamos substituir essa sequência lá. Vai ficar 0 vezes mais 2, mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, que é o z, mais o 0 vezes o w, que é π. Será que esse resultado é 0? Veja, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Então, 0 é igual a 0. Trata-se de uma sentença verdadeira. Então, essa sequência é a solução para essa equação. A gente pode pegar qualquer outra sequência que sempre será. Uma sequência, por exemplo, meio, menos 1/5, raiz de 3 e 2 elevado à sétima. Essa sequência é também solução dessa equação. Porque se eu jogo aqui no valor do x o meio, o resultado aqui é 0. Aqui também é 0, aqui também é 0, aqui também é 0. Qualquer que seja a substituição da minha sequência, o lado esquerdo sempre vai dar 0. Porque 0 mais 0 mais 0 mais 0, eu estou diante de uma situação que 0, toda essa situação que é 0, será igual a 0, uma sentença verdadeira. Então, eu tenho aqui uma solução 1, eu tenho uma outra solução aqui, número 2, eu posso ter uma solução número 3, colocando números aqui, por exemplo, só naturais mesmo, menos 1, 2, 7 e 15, também é outra. Então, existe uma infinidade de soluções para essa equação. Basta a gente escolher qualquer número real para encaixar no lugar do x, do y, do z e do w. Ok? Com isso a gente finaliza essa parte envolvendo as equações lineares. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos. Até o próximo encontro.